Agora eu vou passar a palavra para a presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem da UNB, Ellen Rocha. Ela é conhecida como Galega, né, por muitos aqui. Ela é graduanda de enfermagem no campus Daci Ribeiro. Atualmente ela cursa o 6º semestre. Ela faz parte do Centro Acadêmico de Enfermagem há 4 gestões e atualmente ela é presidente do CAENF. Ellen, a palavra é sua. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos que estão aqui. Bom dia. Eu me chamo Ellen, né, como foi apresentada, mas ninguém me conhece por esse nome, então, Galega para vocês. Eu estou no CA, já tem 4 gestões, estou indo para a minha 5ª, e vou ser bem sincera com vocês, eu entrei na enfermagem sem querer a enfermagem, assim como 99% dos enfermeiros, e eu me apaixonei perdidamente por esse curso. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão a enfermagem. Ela conquistou meu coração de um jeito, assim, inexplicável. E é uma grande honra para mim estar aqui hoje representando todos os discentes que estão aqui presentes nessa mesa redonda, tá falando um pouquinho sobre isso e sobre como essa profissão é tão linda, é tão perfeita. A gente tem o papel fundamental de cuidar, de zelar pela vida, de fazer com que aquela pessoa que está sentindo dor, que está ruim, melhore. Olha que coisa mais linda. O papel de educação também, assim como vocês professores que estão aqui, e que educam uma nova geração de enfermeiros. Então, é uma profissão que só tem lados bonitos, não tem um lado ruim, não tem um lado feio. Fico muito contente de que finalmente estamos sendo valorizados, né, depois de tantos anos, de tanta batalha, de tantos momentos de queda, finalmente estamos conseguindo um pouco da valorização que merecemos, porque nós não fazemos atos heróicos, como muitos dizem, né, enfermagem é herói. Não, a gente trabalha e a gente merece reconhecimento, a gente merece respeito. Então, em nome de todos os discentes que estão aqui presentes e os que não puderam estar aqui, mas que virão no turno da tarde, eu queria agradecer, eu queria que todos que estão aqui lembrassem que essa semana da enfermagem que está começando hoje aqui na UNB vai se estender, então vão ter outras faculdades, a própria BEM está planejando uma semana da enfermagem muito rica, muito boa. Então terminou aqui, mas não terminou aqui. Terminou aqui, você vai para outra faculdade, assiste lá, vai para outra, vai quicando aí, que vai ser ótimo. Nunca é ruim, sempre é bom. Tá bom? Que vocês possam aproveitar ao máximo, foi tudo feito com muito carinho, com um intuito muito grande de tentar conscientizar a gente de mais coisas sobre o que está acontecendo na enfermagem, na pandemia, enfim. Muito obrigada, professora Mariana, por ter me chamado para participar aqui desse momento, e vamos seguir, que a gente ainda tem muita programação. É isso. Obrigada, Galega. Bom, não foi de propósito, claro, porém eu acho que representa um pouco da enfermagem essa situação, que ora estamos em evidência, ora não, ora conseguimos controlar, ora não, e como já falado anteriormente, estamos aí num momento de grandes conquistas, em que a gente consegue ver novas perspectivas, né, para a formação dos nossos estudantes, para a nossa preparação enquanto professores num novo tempo, com novas conquistas, com sonhos, né, porque a vida também é feita de sonhos, e não é só a pessoal, é a profissional também. Então, é um momento realmente de celebração, em que a gente espera que todos aproveitem o nosso evento, que possam estar presentes, compartilhar as experiências e aprendermos juntos, né, a partir de agora. Considerando toda a nossa experiência nesse momento de pandemia, e as nossas perspectivas futuras, né? Além disso, no dia 9 de abril, nosso curso completou 47 anos,
E então, gostaríamos também de celebrar isso, junto com todos, né? Porque o nosso departamento, ele conta histórias, né? Histórias hoje, da qual participamos. Então, é um momento especial e contamos com todos vocês. Gostaria, então, de finalizar, já que a Ellen já esteve aqui também, agradecendo a presença de todos nesse evento, aproveitem bastante, gostaria de agradecer ao professor Laudimar, professora Carla, a Rosalina, e a Ellen, que se dispuseram a estar aqui conosco logo cedo, iniciando o nosso evento, e pela atenção de sempre, disponibilidade e apoio, né, que nunca nos faltam, que a gente possa melhorar sempre, contando aí com a nossa faculdade, professor Laudimar, com todo o apoio que a gente tem e com tudo que a gente possa ter, para que a gente possa continuar nossa formação da melhor forma possível e preparando cada vez melhor nossos estudantes para estarem em campo, para fazerem o melhor, né, que a profissão pode oferecer. Oi, gente. Completando o que a professora Keila falou, né? Mais uma vez, agradecendo a participação de todos vocês e da mesa como um todo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né? Para participar dessa roda de conversa em uma semana tão importante, em um mês tão emblemático como esse. E para, né, fazer jus à nossa programação do Momento Cultural, antes de iniciarmos a primeira roda de conversa, vou chamar aqui a professora Mariana, para ela poder recitar uma poesia aqui para a gente. Bom dia a todos, todas e todes. Nós já vamos iniciar com a roda 1, mas a gente separou aqui um momento, já que é dialógico, reflexivo, de trazer uma das poesias do nosso livro Vozes de Enfermagem, e a professora Leide está presente, a gente escolheu uma poesia dela, inclusive, eu até pergunto, professora Leide, quer recitar ou posso recitar? O que você prefere? Eu vou projetar aqui. Prefiro ouvir sua voz. Obrigada pela surpresa. Então, eu vou fazer aqui, gente, nas palavras da professora Leide. Nós lançamos esse e-book no ano passado, na Semana de Enfermagem de 2021, e essa poesia está localizada no capítulo sobre lutas e lutos. Então, vou recitar essa poesia da professora Leide, intitulada Enfermeira, Conte-me Sua Vida. Em tempos biográficos de histórias que se cruzam, viver a enfermagem requer algo além da coragem. Múltiplas incertezas e imprevisibilidades, pandemia, distopia, anomia, sindemia, lidas, lutas, laudos, lutos, requer deixar-se habitar pelo sobressalto, respirar o colapso com consciência dos lapsos, estranhar protocolos para deliberar finitude, trabalhar em condições que ameaçam o autocuidado, perceber apagamentos nas fronteiras que sustentam a saúde do ser. Enfermeira, conte-me sua vida. O Estado, o mercado e a população que não cooperam em sintonia para produzir o bem-estar da coletividade, uma rara conjunção de forças que produz vulnerabilidades e mortalidade em excesso, corpos expostos à dor e à barbárie vividas na nação, na casa, no trabalho, aqui e alhures. Você enxerga o medo e o sofrimento em todos os lugares. Tenta criar estruturas de proteção do outro, amplia a consciência de que sensibilidade e alteridade não garantem dignidade. Conclama produtos, tecnologias, mudança de valores, preservar a vida, humanizar o cuidado, não se tornar insensível a horrores. Enfermeira, conte-me sua vida. Na unidade de terapia intensiva, nas internações, nos leitos de enfermaria, nos atendimentos nas unidades básicas de saúde, nas equipes interdisciplinares das clínicas e serviços para todas as idades, na formação de estudantes nas universidades, nos conselhos de classe, sindicatos e em tantos outros lugares, enfermeira, mulher, mãe, filha, esposa,
avó, professora, estudante, empreendedora, mobilizadora, se faz próxima a todo instante, inteira, ainda que cansada e visitada por vazios. Enfermeira, conte-me sua vida. Como profissional de saúde, decifra a brevidade da vida. Como cidadã, defende uma racionalidade anti-utilitarista. Como atalaia nas comunidades, anuncia a ética da alteridade. Escuta subalternidades, denuncia, grita, morre. Recusa viver na vizinhança da arrogância e habitar a terra plana da ignorância. Entende e defende o SUS. Convida, lamente esse momento sombrio, com coragem e indignação. Percebe, histórias serão contadas e a vida, nua, será decifrada. Reflete, é inenarrável o sofrimento do outro, que permeia os nossos caminhos. Propõe, vamos desenhar um novo mundo, que defenda todos os meios que propiciam a vida. Então, assim, eu a contarei em sua plenitude. Professora Leides, gratidão mesmo por esse registro e pela oportunidade de poder recitar aqui para vocês, que a gente possa desenhar esse novo mundo diante de tantas lidas, lutas, né, que a nossa enfermagem tem enfrentado. Passo a palavra, então, para Bruna. Obrigada, professora, pelo excelente poema. Realmente é um grito, né, da enfermagem, como estava ali. É mãe, é estudante, é avó, é o que a gente vê todo dia. Então, realmente é um poema que mexe muito com a gente. Leide, parabéns. Realmente é um excelente poema. Fiquei aqui bem tocada com o texto. Então, agora eu vou iniciar a nossa primeira roda de conversa, né? E para compor essa primeira roda, gostaria de chamar os nossos convidados para se juntarem a nós e abrirem as suas câmeras. Começo apresentando a Maria Aparecida Gussi. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade do Sagrado Coração. Ela é mestra em enfermagem psiquiátrica pela Universidade de São Paulo e é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Ela é mais conhecida como Gussi. É uma incrível mulher. Ela é guerreira e protagonista na luta antimanicomial do Distrito Federal. Ela é militante dos direitos humanos e da democracia. Ela ingressou como professora do curso de enfermagem da UNB, Universidade de Brasília, no ano de 1982, sendo atualmente a docente com mais tempo na casa. Atua em disciplinas e projetos de extensão na área da saúde mental. Andressa França, ela é enfermeira, especialista em saúde mental, em álcool e outras drogas. Ela é mestra em saúde coletiva pela Universidade de Brasília. Ela é enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É coordenadora do programa de residência multiprofissional em saúde mental do adulto, na FEPIX. Coordenadora e professora do curso de especialização em saúde mental na atenção psicossocial, da turma de 2022. Ela é integrante do movimento Pro Saúde Mental do Distrito Federal. Rigeldo Lima, ele é enfermeiro, mestre em Gestão, Inovação e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. É especialista em Educação e Saúde pela Fiocruz. É formado em Enfermagem pela Universidade de Brasília. Atualmente é enfermeiro do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na Gerência de Regulação Ambulatorial. Ellen Rocha, também conhecida como Galega, é graduanda em enfermagem no campus Darcy Ribeiro, cursando o 6º semestre. Ela faz parte do Centro Acadêmico de Enfermagem, A4, indo para 5 gestões, e é presidente do CAENF. Temos a Luísa Costa, que infelizmente não vai poder estar conosco hoje. Ela é graduanda de enfermagem do campus Darcy Ribeiro e cursa o 4º semestre. Ela é extensionista do projeto de promoção de saúde da mulher e casais grávidos. É integrante da Liga de Humanização do Parto e Nascimento, além de doula e educadora perinatal, e é por esse motivo que ela não pode estar conosco, né? Uma das pacientes dela entrou em trabalho de parto, então prontamente ela foi atendê-la.
Mariana Franzói é enfermeira graduada pela Universidade de Brasília. É especialista em linhas de cuidado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além de mestre e doutora em enfermagem pela UNB, é professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto de mentoria estudantil em enfermagem, uma estratégia que cultiva de forma solidária estudantes de enfermagem pelo Mentoring. Agora eu vou passar a palavra à professora Mariana, né, que é mediadora aqui da nossa roda de conversa. Obrigada, Bruna. Bom dia a quem está chegando agora também. Com muito prazer e com muita gratidão, né, que eu agradeço também cada um dos convidados que estão compondo essa roda, que nós intitulamos como Tecendo Histórias e Aprendizados na Formação de Estudantes e Profissionais de Enfermagem no Contexto Pandêmico. E aí nós fizemos questão de convidar docentes, enfermeiros que estão na ponta, na gestão, e estudantes para trazerem essas diferentes perspectivas de experiências, aprendizados e desafios desde o início da pandemia. E eu queria, nesse momento, chamar a professora Gussi, minha mãe acadêmica, e passar a palavra para ela trazer um pouco do relato desses aprendizados, dessas experiências, desses desafios que ela vivenciou desde o início como docente, como pessoa, antes de tudo, como mulher. Professora Gussi, a palavra é com você, então. Microfone. Aí. Tá bom. Então, bom dia, Mariana, bom dia a todos. A maioria daqui dessa mesa, nós estivemos juntos na formação, não é? Então, são anos, assim, e da mesa de abertura, nas lutas, além da formação da enfermagem também, que desencadeou na aprovação do projeto. Mas eu li o tema dessa mesa, e aí eu falei, gente, eu não sei o que eu vou falar, como eu vou falar. Aí eu peguei e falei, eu vou me falar, não é? Aí eu falei, eu acho que eu me falando, eu vou ser mais autêntica. Então eu vou falar simultaneamente de dois lugares. Do meu lugar de profissional, formador, não é? Que são anos nesse espaço, embora eu sempre tive um pé na assistência, e também no lugar de paciente, porque essa pandemia me propiciou uma experiência triste, não é? Pesada, mas muito enriquecedora. Eu falo que hoje eu tenho uma outra inserção no mundo, depois de ter passado pelo Covid como paciente. E aí eu comecei a fazer assim um rebuliço aqui na minha cabeça. Hoje, essa semana faz um ano que eu fui para a UTI. Então, nesse momento, eu estava lá muito grave, entuba, não entuba, vive, não vive, morre, não morre, é experimento, não é? Então, eram coisas assim que estavam circulando só um ano atrás. Então, ainda é muito, muito pouco tempo, não é? Como eu disse a algumas pessoas, eu só tive coragem de ler o grupo que comunicava depois de um ano. Bom, mas lá. Tem umas coisas assim que elas são muito doidas na vida. A primeira é aceitar que está doente. Todos nós aqui dessa mesa tivemos a catequese do livrinho da Kübler-Ross. Eu, há mais de 40 anos atrás, e a Ellen que está nessa mesa, quem está nos assistindo, que está fazendo agora. A história da Kübler-Ross, dos estágios, tudo. E esse período de aceitação que está doente, ele é muito complicado. Mas depois, além de estar doente, tem que aceitar que está grave. Aí é muito mais difícil ainda. E depois que você aceitou que está grave, é aceitar que está quase morrendo. E que tem que viver, e que quer viver, e que tem desejo de viver. Então, todas essas
essas coisas que a gente vê na teoria, no livrinho dela, que a gente, desde quando eu estudava até quem está estudando agora, sempre vai refletindo, ela tem uma dimensão inimaginável quando você está no outro lado, quando você é o outro lugar. Porque aí os mundos vão se separando. E uma das coisas, assim, muito marcante na separação dos meus mundos foi a minha identidade. Porque, de repente, como é que a gente faz em unidades de saúde? Chama as pessoas, vozinha, mãezinha, tiazinha, com esses adjetivozinhos, não é? Ou o primeiro nome que tem no prontuário, que tem na identificação. E eu não tenho identidade com o meu primeiro nome. A minha identidade, eu sou Gussi, eu não sou Maria. E, de repente, eu virei Dona Maria, e eu não podia falar que eu não era Dona Maria, porque eu não conseguia falar. Porque se eu falasse, eu tinha, assim, muita tosse. E hoje, embora eu sempre defenda essa tese, eu vejo que é fundamental a gente perguntar para as pessoas como elas querem ser chamadas. Nem que for para pegar um saquinho de plástico e botar o nome lá na frente da cama, com o nome que ela quer ser chamada, que bota lá na cabeceira, em algum lugar, para não ficar perguntando todo mundo toda hora, porque também esquece. Mas o nome que nós somos chamados é o que nos dá identidade. Então, aquela pessoa, Gussi, ativa, faladeira, briguenta, chata, sonhadora, mãe, vó, ela deixou de existir. Aí tinha uma Dona Maria, que surgiu não sei de onde, que estava lá sem poder falar, sem poder beber, sem poder comer sozinha, sem poder ir no banheiro, sem poder se limpar, sem evacuar, um trenzinho lá numa cama, com dependência 100% total, até para respirar das pessoas. E aí, então eu vejo que é um detalhe que nós não nos preocupamos, e ele é fundamental na assistência. Ele o que te impulsiona. Tanto que quando eu percebi que eu comecei realmente a melhorar, quando a Gussi começou a ser resgatada, quando eu comecei a pensar como Gussi, não é? Aí a minha companheirinha de internação, a Maíra internou comigo na segunda UTI, né, que era de cuidado intensivo e não fechado. Ela começou a trazer coisas da saúde mental, da Punha Live, Punha Aula. Embora eu ainda não falasse muito, mas eu ouvia e comecei a voltar a sonhar. Contrariando se aqui a infecção hospitalar, que eu acho que a infecção hospitalar tem um inferno na vida psicológica das pessoas, eu brigo muito com eles por causa disso, porque eles acabam desumanizando, não é? Mas outra coisa, o que era que me prendia? A vida. Era minha família. Então, eu botei uma foto na frente. Aí, quando eu queria entregar os pontos, que eu não aguentava, aí eu olhava, eu admirava, eu mirava, e aí eu ganhava energia. E eu digo isso porque a época que eu fiquei no HUB, a gente brigou muito para a gente ter fotos, para ter contato, e a gente não conseguia isso, porque a infecção hospitalar não permitia, porque A não permitia, B não permitia. E uma outra coisa, assim, muito complicada, são os dois mundos que separam as pessoas. Eu tinha um mundo que eu vivia totalmente, o meu foi quase total. Depois eu explico por que quase total.
e um outro mundo, que eram as pessoas que estavam fora. Que aí eu tinha os filhos, eu tive uma rede bem significativa de pessoas torcendo, orando, querendo saber, envolvidas, não é que não deixou a minha família sozinha. Aí eu percebi o tanto que essa teoria que a gente fala de rede social, vamos ver, vamos formar, vamos resgatar, ela realmente tem sentido. Não é um caminho burocrático num papel que eu vou lá, que cato um teórico e que eu faço um desenho. Ela é maior, ela é afeto, ela é nome, ela é proximidade. Ontem mesmo eu discutia com os meninos. Botava lá na rede, amigos. Eu falo, não, gente, não existe amigos. Existem pessoas com nome que a gente tem amizade. Pessoas que têm telefone, pessoas que nos unem pelo sentimento. Tem família. Família é um beco sem fundo, não é? Tem pessoas da família. E aí, esta luta que eu faço assim há alguns anos, se Ellen se lembrar bem da nossa discussão de rede, na aula, era em cima disso. Aí eu vivi isso muito na pele. Quem são essas pessoas? E mais do que eu, não é? Meus filhos, quando eles tinham, assim, a possibilidade real de ficar órfão. E esse outro mundo, ele ficava muito à parte. Eu fui uma privilegiada e agradeço muito, muito, muito à universidade, a Glória que interviu, a Diana que interviu e ao Francisco da farmácia, que foi todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo de guarda, me ver, olhava os prontuários e fazia também uma interlocução além do boletim, porque o boletim é muito doido. Tem hora que é de desacreditar, porque a gente estava uma vez no quarto e o médico passando o boletim do lado e ele nunca tinha me visto. Eu nunca via. Aí Maíra foi lá olhar quem era a carinha dele, porque ele nem me conhecia, estava passando um boletim, não é? Então, propiciar essa presença, mesmo que seja por telefone. Mesmo que seja por telefone. E o telefone, às vezes, foi porque aí eles descobriram que eu era enfermeira, descobriram que eu era professora da UNB, porque muita gente da UNB, do HUB, ligava, não é? E aí, às vezes, ia uma psicóloga que a da Azul pediu que fosse me ver, ou quando não, algum telefonema na clandestinidade. Porque não era permitido. Dia das Mães. Eu tive que fazer um telefonema para os meus filhos na clandestinidade, porque tinha sido proibido um profissional, não era nem eu ter o telefone, não. Pegar um telefone e a gente poder falar com a família. Então, são detalhes, assim, que tem a ver muito com o cuidado. E aí, no lugar de formador, o que eu penso? Que a gente tem que ensinar, tem que refletir, que os futuros enfermeiros, eles têm que ser mais... não aceitar tanto as coisas, sabe? Ir mais para observar o que é esse trabalho prescrito e até onde está bom. Todo mundo já ganhou nota lá, ser, bio, psicossocial, espiritual, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas como que a gente transforma isso no dia a dia, no cotidiano? Em coisas muito simples. E aí, quando entrava ainda, não é? Então, e aí nesses dois mundos, eu tive esse privilégio, mas mesmo assim, foram dois mundos muito à parte. E tive o outro privilégio de ter alguém comigo na segunda UTI, que era ainda cuidado intensivo, mas era um pouquinho menos intensivo, não é? Que já tinha saído do alto fluxo, já não tinha mais o risco de intubação. Eles discutiam a intubação manhã, tarde e noite, e fazia coleta de sangue arterial manhã, tarde e noite, às vezes mais alguma vez, no meio do dia ainda, mas
conseguimos segurar sem entubar. Ausência. Então, se não tivesse uma pessoa comigo para ir no banheiro, eu não conseguia ir, a minha saturação caía muito, e não podia contar com a enfermagem, porque não tinha campainha. O que tinha era um telefone. Pensa se alguém que não consegue nem virar de lado, nem respirar, consegue catar um telefone e ligar para alguém. São coisas assim, muito fora da lógica e que faz parte do cuidado. E que está na essência do cuidado. E até do cuidado físico nessa questão. Porque fisicamente eu estava muito comprometida. Aí, quando fala em cuidado, não é? Aí eu escrevi aqui, porque eu sempre exijo isso, quem, como e o quê. E aí a gente tem que parar e pensar. Quem é que faz o cuidado? É o enfermeiro ou o técnico de enfermagem? Nós temos uma narrativa de que nós cuidamos. E hoje eu vejo com clareza no lugar de paciente, pelo menos no lugar que eu fiquei, que nós, como profissionais enfermeiros, a maior parte do nosso tempo nós gerenciamos. E não gerenciamos o cuidado. A gente faz gerência da unidade. E muitas vezes uma gerência econômica, que diz respeito ao que entra, ao que sai, ao que usa, não é? E quem cuida mesmo? O que eu precisava no lugar de paciente? Eu até escrevi aqui, eu precisava de comer, eu não conseguia comer sozinha. Eu tinha de comer muito rápido ainda, porque senão eu tinha muita falta de ar, porque eu fiquei pronada 13 dias, tudo, então tinha que ser assim. Eu precisava de ter quem trocasse a minha fralda, porque eu usava a fralda, não conseguia, e tinha ainda doses cavalares de corticoide, eu tinha muita retenção urinária, tinha que passar sonda muitas vezes, não é? Aí o enfermeiro ia lá e passava a sonda. Mas ele passava a sonda porque era um cuidado prescrito pela exigência protocolar. Só que quando chegava de noite, era um problema, porque tem 2 horas de descanso, e quem é que fica no lugar? Eu tinha uma noite que eu estava desesperada. A minha bexiga estava já no máximo de líquido dentro dela, e apareceu um anjo lá, que nem era da unidade, que foi me ver, porque tinha me conhecido já em alguns plantões dela. Eu falei, pelo amor de Deus, me passe uma sonda, porque eu não estou suportando. Por isso que eu falo, não é a gestão do cuidado. Porque para a gestão do cuidado, eu tinha que ter alguém nessa situação de gravidade que não só olhasse, mas que tivesse uma atitude em cima. Eu precisava, quem me olhasse como pessoa. Que a hora que eu sentisse falta de ar, ia lá e visse minha saturação. Que a hora que eu tinha sintomas de que minha glicose tinha destrambelhado por causa do corticoide, alguém que fosse lá e olhasse a minha glicose. Eu precisava de uma interlocução com o mundo. E isso não é atividade específica de psicólogo. Isso é de quem cuida, isso faz parte do cuidado. Interlocução com o mundo é parte do cuidado. E quem fazia isso tudo? Ou era o psicólogo, ou era o técnico de enfermagem. E eu precisava de respirar. E aí quem cuidava da respiração era o fisioterapeuta. Então, muito pouco, não é? Na primeira UTI, alguns não, a maioria ainda faziam alguns cuidados, pelo menos estavam presentes, porque era um profissional para 4 leitos. Na segunda, uma ausência total. Mas teve enfermeiro que foi lá fotografar minha gaveta para ver se estava roubando remédio, só pode.
abrir geladeira sem pedir licença para ver se eu estava tomando a proteína, mas que foi lá e olhou a minha saturação, não é? Maíra está assistindo, acho que foram 1 ou 2 só. E eu desaturava muito. Quem foi lá e aí tinha, né, aquela bendito folhinha, e era um checklist. A senhora comeu, evacuou, urinou, tem acesso venoso. Até aconteceu uma vez que já fazia 2 dias que eu tinha tirado o acesso venoso, e a criatura foi lá perguntar ainda do acesso venoso, estava no dia de trocar. Porque sequer tinha olhado que eu não tinha acesso venoso. Numa coisa assim muito protocolar. Aí o que me fica além disso? Eu acho que nós temos, enquanto formadores, repensar o cuidado. A gente tem que dar competência técnica, mas tem que ampliar o que é isso. Não é? E dar competência técnica também, porque eu tenho certeza que muitos enfermeiros não faziam alguns procedimentos simples porque lhe faltava habilidade. Porque para tirar foto, até minha neta de 5 anos tira. Mas, para olhar uma saturação e entender aquela saturação, ela até botava o trem quando eu cheguei para casa, mas ela não sabia fazer isso. Não é? Então, nós temos que repensar. O que é isso? Não é? E aí a gente fala enfermagem. Enfermagem é um mundo. Ora, que diacho é esse que é o nosso pedaço, o enfermeiro nessa roda? Qual é o cuidado do enfermeiro? A gente cuidar de enfermagem pode passar para todo mundo, é de enfermagem, não é? Quem faz, fez. Então, a gente tem que repensar muito, não é? Quem é o que é que eu espero do enfermeiro? O que é tratar um ser biopsíquico, social, espiritual, e outros adjetivos que queiram colocar? E o que é fazer gestão do cuidado? E não gestão burocrática, fiscalizador da unidade, para que ela tenha um rendimento econômico melhor. Ainda tinha uma outra figura que passava de lá só para perguntar se estava tudo bem. Mas não adiantava você falar que estava bem, que não estava, que deixava de estar, não é? Porque não tinha um jeito de fazer as coisas que permitisse com que quem estava do outro lado falava assim, essa pessoa está se interessando por mim. E com isso tudo, a Dona Maria rolava. Dona Maria ia, Dona Maria vinha, Dona Maria como é que tá? Dona Maria comeu, Dona Maria evacuou, Dona Maria urinou, e eu falava assim, olha, fazer cocô, xixi e comer é o que é fundamental. E não é. É também. Mas não só. Não é? A pessoa, como pessoa, ela precisa de mais. E este mais que não acontece. E eu fico muito entristecida, não é? Porque também nos nossos alunos, eu percebo que não há um ênfase no mais. Há uma concepção, não é? Uma aplicação, uma forma de ver o cuidado dentro, muito forte ainda, dentro do modelo biomédico, de sintomas, de diagnósticos, de patologias e não de pessoas. O foco é o diagnóstico, a patologia, e a pessoa deixa de lado. E quando a gente chama atenção para a pessoa, para a rede da pessoa afetiva, para a rede social da pessoa, parece que é um mundo que ele é virtual. Ele está no espaço virtual, ele não está dentro do espaço real. Ele não faz parte
do real, do eu com o outro comigo, como profissional. Tanto que teve uma situação muito engraçada, porque aí um dia numa reunião de departamento, eu falei assim, olha, lá no CAPES a gente usa enxada é uma forma de fazer o cuidado. E falei assim, brincando, que eu sempre falo isso, né? Falar, quando vocês fazem curativo, eu faço artesanato, eu faço fuxico, não é? E muitos alunos ficaram apavorados com isso. Como? E teve algumas situações, depois eles contando, e a gente ria, não é? Que os pais falaram, mas teve pai que falou, como que você entrou na universidade para pegar enxada, para pegar agulha, para pegar tesoura, para fazer artesanato? Por quê? Tá? Os jeitos de cuidado estão numa concepção que não está dentro do modelo médico. Falar, mas porque você está na saúde mental? Não é não, porque eu também já fui da clínica médica, e na clínica médica eu fazia a mesma coisa. Porque isso transcendia a questão do local que está, é a forma de conceber. Eu até brinco assim, né, com eles, falando sério, né, falo assim, vocês estão indo para a maternidade agora, por que não fazer uma oficina de latinha velha que você passa pano para botar algodão quando o bebê nascer? Tem mães que ficam no pedaço da maternidade mais grave um tempão. Vocês estão indo para a pediatria. Por que não fazer oficina com as mães de fabricação de brinquedo? Isso cria afeto, mãe e filho. Não é só se a veia está lá, pega, se fez cocô, xixi, comeu, não é que fez aquele checklist, ou a medicação certa na hora certa, aqueles tanto de C lá, que cada dia aumenta mais um, que pode se resumir o cuidado. Então, o que me fica isso como mensagem, né? Quando eu vejo aqui, tecendo histórias e aprendizados, que eu aprendi muito sendo paciente. Eu nunca tinha sido paciente nessa intensidade, não é? A minha família aprendeu muito, tendo uma pessoa da família paciente grave, sentiu na pele o que significa isso. E aí, quando eu volto para o meu lugar de professor, eu falo que eu também mudei em algumas coisas, não muito, porque essas concepções, elas sempre moraram comigo desde antes de eu ser professora, não é? Mas de uma compreensão mais carnal, mais da pele, não é? Mais da vivência mesmo. E vejo que nós, enquanto formadores, temos que repensar como nós estamos fazendo, como nós estamos pegando a nossa teoria, que nós cuidamos do ser biopsicossocial, espiritual, pararau, que instrumentos nós estamos usando para esse cuidado, qual é a mensagem que nós estamos passando? Porque eu tenho a impressão que no frigir dos ovos, nós aplicamos um paradigma biomédico, biológico, numa carga, assim, bem pesada da formação, e temos um caminho diferente. O caminho diferente não é eu ir ver uma pique, não é eu ir fazer uma roda. O caminho diferente está na concepção. E ela tem que ser discutida desde a hora que eu estou ensinando lá como é que fura a pele e o músculo da pessoa, e no seu conjunto todo. Porque o que faz a diferença não é a técnica usada. O que faz a diferença é como eu faço as coisas. Porque, gente, na UTI eu tinha que ter gente muito competente. Um dia que acabou a água, meu rosto congelou, porque eu estava no alto fluxo, e é um alto fluxo de oxigênio, então tinha que ter aquecimento, aí acabou o aquecimento e congelou, então eu preciso de gente competente. Tecnicamente, mas tecnicamente também é o cuidado com a pessoa, com
esta coisa que ela não é só no físico, ela é no indivíduo. Era isso que eu gostaria, assim, de compartilhar com vocês, não é? Que quando se fala no contexto pandêmico, esse contexto pandêmico colocou, assim, muitas minhocas na minha cabeça em relação a nós como formadores. E não é nós aqui não, porque eu também tenho contato com alunos de outras escolas, dentro dos meus cenários de estágio, e com enfermeiros em geral, é com o enfermeiro, o lugar que ele está hoje. E o subterfúgio de chamar tudo enfermagem. E aí, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, nesta coisa chamada enfermagem? É isso, eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado, mexeu muito comigo, né, eu pensar mais nessas coisas, porque eu venho pensando bem nesse tempo, assim, que eu estava vivendo intensamente, que eu estou começando a ter coragem de sair do meu casulo e enxergar, e aí eu agradeço, porque foi bom ter aprofundado. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, Gus, estou emocionada aqui, porque você traz um relato, Gus, né, visceral, e de trazer exatamente esse relato pessoal, né, enquanto paciente ali, né, e lamentável, assim, por esse cuidado que a gente tem que repensar, né, essa lógica formativa e também de condições de trabalho, né, que aí, enfim, eu acho que, assim, vamos esperar todo mundo falar, a gente vai conversando, mas se vocês quiserem também, gente, dialogar, a ideia é uma coisa mais informal aqui também da roda de conversa. Mas, assim, muito impactante o seu relato e traz muitas reflexões para a gente pensar desde a lógica formativa do cuidar, né, desses profissionais que estamos formando e estamos sendo, né, até também essas condições de trabalho, né, de pensar também essa questão da disponibilidade, mas não é só uma disponibilidade de número, né, de força de trabalho por si só, mas também dessa disponibilidade de olhar o outro e pensar esse cuidado para além do fisiológico, do emocional, do espiritual, do afetivo, né, e eu acho que a pandemia, ela toda essa condição, né, da hospitalização, do isolamento e das condições, seja para quem, por um caso muito grave que necessitou de unidade de terapia intensiva, até casos mais leves que ficaram em casa, mas esse isolamento, ele pediu muito um cuidado afetivo, construção de memórias, e aí se a gente não se atenta para isso, fica só preocupado mesmo com o fisiológico, colocando isso como básico, mas o que é o básico de fato para aquele sujeito? Né? Não é só o que a Wanda Horta colocou ali do fisiológico, é muito mais. Então, eu agradeço muito o seu relato. Se alguém quiser tecer comentários também, gente, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou convidando aqui os demais para trazerem seus relatos de experiências também, e desafios e aprendizados, e nesse momento eu chamo Andressa, a enfermeira Andressa, uma querida amiga, colega e irmã também de coração, para trazer o relato dela. Tá meio enviesada essa roda, hein? Agora saúde mental aí. Andressa, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas e todos. Eu estava me recuperando aqui da emoção de ouvir a Gus sempre, né? E também da emoção de estar aqui com vocês, porque eu acho que me traz memórias muito especiais, assim. As pessoas falam de uma lembrança da faculdade como um lugar de somente sofrimento, né? E eu não me encontro muito nesses relatos, porque eu tenho lembranças também de sofrimento, mas lembranças, sobretudo, muito especiais desse momento da universidade. E eu tinha preparado uma fala, mas eu mudei tudo aqui depois de ouvir o relato da Gus e olhar a Gus e a Glória assim como
grandes referências para mim mesmo, na minha constituição enquanto pessoa, enquanto profissional, e na minha forma de ver o mundo, assim, desenhar uma forma ético-política de existir, né, e de cuidar. E aí eu queria falar um pouco desse cuidado, mas eu fiquei pensando aqui que nos últimos dias eu tenho lido Freire. E aí eu lembrei agora da época que eu entrei na faculdade, que eu não sabia muito bem como é que eu ia me encontrar sendo enfermeira, né? E eu fiquei nessa contradição, assim, eu sempre fui meio brava, desde sempre. E eu ficava nessa contradição, gente, como que eu vou me encontrar aqui nesse curso? E eu tô contando isso porque eu acho que a gente precisa naturalizar esse encontro que a gente passa nessa caminhada, né, de se formar enquanto profissional. E eu lembro que eu não sabia muito bem nomear o que era isso, o que era essa dificuldade de se entender enquanto enfermeira e como que eu vou me fazer enfermeira, né? Até que eu cheguei na saúde mental e foi um grande choque para mim. Eu entrei em choque primeiro nas aulas da Gussi, depois no cenário. Mas quando a gente entra em choque, a gente precisa saber que isso está remexendo a gente. Então, o choque, ele é um sinal de que as coisas estão se transmutando ali dentro, né? E a gente só entende isso se a gente se olhar e se compreender enquanto ser ético-político. E aí, voltando para Freire, eu estava lendo o livro dele de Educação e Mudança, e aí tem uma parte que ele fala: somente um ser que é capaz de sair do seu contexto, de distanciar-se dele para ficar com ele, capaz de admirá-lo para objetivando, transformá-lo e transformando, saber-se transformado pela sua própria criação. Um ser que é e está sendo no tempo que é seu, um ser histórico. Somente este é capaz, por tudo isso, de comprometer-se. E aí o Freire fala também daquelas pessoas que buscam ser neutras diante da sua realidade, mas que essa neutralidade, ela é apenas um medo desse compromisso, né? Que essa neutralidade, ela é um caminho, assim, impossível. E aí, comprometer-se com a desumanização é assumi-la inexoravelmente, desumanizar-se também. Então, ele chama essa neutralidade também de desumanização. E aí eu fiquei ouvindo isso que a Augusta estava falando, sobre essas pessoas que se prendem ao tecnocrático, ao burocrático, né? E aí ele fala também dessas pessoas, que essas pessoas se prendem a esse tecnocrático e a esse burocrático com medo de perder tempo. Mas fazendo isso, elas acabam perdendo o seu tempo. Então eu fico pensando assim, no meu cotidiano, que quantas vezes eu parei tudo ali e falei, eu vou sentar com aquele usuário ali naquele banco, ele está conversando sozinho, eu trabalho em CAPES desde 2013, eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui, as minhas produções, os meus papéis, o meu controle do Aldol, eu vou parar tudo isso e vou sentar ali naquele banco com ele. E essas experiências são as memórias que eu tenho dos momentos que eu mais cuidei, que eu efetivamente não perdi o meu tempo. E eu não deixei de fazer nada. Depois eu fiz a minha produção, depois eu fiz a minha RAIS, depois eu fiz o controle das medicações, depois eu vi os pacientes, depois eu fiz os atendimentos que estavam prescritos. Mas naquele momento ali, eu soube entender tecnicamente que era mais urgente cuidar daquela pessoa que estava naquele momento disruptivo e que precisava de alguém para estar com ela. E eu não perdi o meu tempo, porque eu me comprometi. E eu fiquei lendo Freire e eu falei, eu quero me comprometer. Eu não quero esse lugar impossível de neutralidade. Eu não quero ficar presa ao tecnocrático e ao burocrático.
E aí, como que a gente faz isso? Gente, não tem outro caminho senão sentir. Eu estava morando em Águas Claras na época das palmas para os profissionais de saúde, e eu ficava muito brava, saía fechando as minhas janelas, né? E eu ficava pensando assim, cara, eu vou para o trabalho com medo. A gente precisa entender isso, que os profissionais, os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem estavam com medo da sua família pegar Covid. Eu estava com medo da Gussi não voltar. Eu estava com medo de visitar minha mãe. E eu estava lá trabalhando, eu estava lá sentando do lado daquele paciente no CAPS que estava conversando sozinho, que muitas vezes não usava máscara. Porque nos CAPS a maior dificuldade era fazer os pacientes entenderem como fazer o uso dessa máscara, que jeito que não tira a máscara, e a secreção na máscara, e tira a máscara para tossir, e a gente com medo. A gente estava trabalhando assim. A gente estava lá se aperfeiçoando, entendendo o que era o Covid, como cuidar do Covid, como fazer isso dar certo, tecnicamente e eticamente, mas afetivamente. Existiam muitos afetos circulando ali naquele momento. Eu tenho plena consciência do meu papel enquanto operadora de política pública no SUS, mas essa operadora não é uma mera operadora. Essa operadora é atravessada por tantas outras coisas, que tantas outras coisas são essas que me impedem de sentar e fazer um crochê, como a Gussi disse, e falar sobre vida, e entender o que é o precipitador da crise naquela paciente que está ali na mesa do crochê da oficina do CAPS. Ou quando eu fazia uma proposta de teatro no grupo de família, entender que quando aquela pessoa estava lá cumprindo o seu papel e ela chorava no teatro, ela estava chorando sobre a vida dela. São desses atravessamentos que a gente precisa falar, né? Porque esse compromisso aqui, que fala Freire, ele fala que mudando todo é que mudam-se as partes. Então, eu preciso estar completamente nesse lugar. Para saber que a Maria é Gussi, eu precisava de estar completamente. Eu precisava de chegar e falar, gente, eu vou ligar para a família dessa paciente, eu vou chegar lá no postinho de enfermagem, pegar o meu telefone. Oi, eu estou aqui com uma paciente, a dona Maria, e aí parece que eu estou ouvindo a Andréa falar, ela não gosta de ser chamada de dona Maria, é Gussi. Ah, tá, é Gussi. Ah, então, no meu plantão eu não erro mais o nome dela. Esse compromisso pressupõe encontro. Não existe outra via. E é com muita tranquilidade que eu digo isso aqui para vocês. Nós, enquanto enfermeiros, nós precisamos nos entender, e ontem eu estava lendo sobre lugar de fala, que esse lugar ele precisa ser político, senão esse lugar é esvaziado. E quando eu falo de mim, eu falo que politicamente existem outros tantos lugares como esse que podem ser replicados. E hoje eu falo com muita segurança, sou uma enfermeira de saúde mental. De saúde mental e álcool e outras drogas. Como assim? Assim. Assim. É pôr o pé no barro. É ficar horas convencendo um paciente que para ele aquela medicação é importante. E de que essas horas são importantes para que eu não invada aquela pessoa. É fazer da contenção, muitas vezes, um abraço e entender que ela termina no momento em que ela começa. São esses atravessamentos que a gente precisa falar cotidianamente. Eu ia trabalhar com medo. Eu ia trabalhar com medo pelos meus, por quem estava próximo. Porque era compromisso ético.
Se não houver compromisso, a gente se prende na tecnocracia, mas aí a gente se desumaniza. De qualquer forma, é um compromisso. Eu acho que hoje a gente precisa pensar se o nosso compromisso é com essa humanidade, com essa humanização, ou com a desumanização. Porque a neutralidade, gente, é um caminho impossível. E eu digo com segurança para vocês, é possível reunir o conhecimento científico com esse ser e estar ético, político no mundo, e com essa afetividade que nos move e nos atravessa. Nós não estamos falando aqui de boa vontade, de amor à causa, a gente está falando aqui de compromisso. Esse compromisso, né, que eu estava lendo ontem, quando eu li Freire. E aí eu termino aqui com uma frase dele, que fugir da concretização desse compromisso é não só negar-se a si mesmo, como negar um projeto nacional. Nós estamos inseridas nisso. E o que faremos com isso? Que compromisso assumiremos? Bem, não era muito o que eu estava planejando falar, mas foi o que eu confiei eticamente, afetivamente, que era pertinente aqui. Eu queria agradecer e abrir, né, para vocês. Muito obrigada. Gratidão, Andressa. Eu adorei a fala. Ainda mais eu suspeito aqui, freiriana, mas é isso, né? Eu acho que o relato da Gussi começa a abrir um monte de caixinha aqui, fez você até mudar sua fala, e isso é muito bom, essa reflexão que você traz do compromisso, né, do afeto que permeia o cuidado, o conhecimento, né, porque parece que falar de afeto e conhecimento como se fosse exclusões, se excluíssem, e não, é uma questão de posicionamento, de compromisso, e a gente precisa refletir disso. Glória, você quer, que eu vi que você abriu aí, eu não sei, gente, se vocês quiserem já trazer pontuações e tecendo, fiquem à vontade, a gente tem sim o Rigeudo e a Ellen para trazerem também os relatos, mas a gente pode ir tecendo também. Aqui, se vocês preferirem já ir trazendo alguns pontos, podemos ir, ou a gente vai ouvindo todos eles e depois a gente tece aí as nossas considerações todos juntos, né? Então, vou chamar Rigeudo. Gratidão por você estar aqui conosco e peço para você então trazer aí seus desafios, experiências, aprendizados nessa luta e lida aí desde o início da pandemia. Com você. Primeiramente, bom dia a todos, né? Todos os presentes, e queria agradecer à comissão organizadora, em nome da professora Mariana, pelo convite de estar participando. Acho que a escolha da roda de conversa faz com que esse tipo de evento ele seja mais participativo, ele seja mais acolhedor. Então, eu sempre gostei dessa técnica da questão da roda de conversa. E, assim, me deixa muito feliz de estar participando, principalmente, de uma roda de conversa na qual quem começou essa roda de conversa é a minha mestre, Gussi, né? Por mais que todos os meus 3 semestres de saúde mental e psiquiatria foi com a minha mãe Glória, né? Porque o pessoal já falava, Glória 3 vezes, como é que dá? Falei, não, tem a Glória, mas a Gussi também é a mãezona, até porque as duas trabalham, assim, muito em consonância, e me deixa muito feliz, né, de ter passado pela mão de 2 profissionais tão competentes, e assim, eu já sabia que a apresentação da Gussi, em toda a sua essência, porque ela é sempre essência quando ela vai falar das coisas, né, que é assim, uma coisa muito emocionante que a gente só tem a aprender com essas questões e com essa fala dela, e também toda a contribuição que a Andressa já deu aqui para a gente nessa fala dela, né.
Então, assim, eu queria começar dizendo que eu estava, no início da pandemia, eu estava à frente da divisão de enfermagem lá no Hospital Universitário, né, no HUB. Hoje eu não estou mais, mas é para dizer que foi muito difícil para a gente, de tudo aquilo que a Andressa comentou com relação à questão dos momentos muito difíceis. Eu acho que a palavra que existia mais para causar este medo da gente era momentos de incerteza, né? Nós não tínhamos certeza de nada naquele tempo. Era uma doença nova, ninguém sabia para o que fazer inicialmente, né? Então, isso fez com que as pessoas tivessem muito medo no início da pandemia, porque é uma doença desconhecida. E todos nós temos medo do desconhecido, de não saber o que vai acontecer, porque nós somos seres humanos, como qualquer profissional, ainda mais profissionais da enfermagem que estão diretamente em contato com os pacientes 24 horas por dia. Não é qualquer profissional. São os profissionais de enfermagem, né, que estão lá 24 horas por dia fazendo o seu revezamento do cuidado. Isso fez com que no início da pandemia eu principalmente, se dedicasse 24 horas para o hospital, principalmente na área de terapia intensiva, né, que foi a área que, de uma certa forma, foi disponibilizada para receber os pacientes com Covid-19 no hospital. Então, foi a área que a gente teve que trabalhar mais efetivamente. Não que a gente não trabalhou outras áreas, até porque quando o paciente saía da UTI, ele tinha que ir para as enfermarias. Então, outras áreas acabaram também fazendo com que houvesse um cuidado mais, vamos dizer assim, de tratamento com esses tipos de paciente, né? E aí, nesse contexto, é muito importante a gente dizer, o setor de vigilância em saúde, né, naquele momento era esse nome que tinha, o SVS, ele teve um papel primordial com a criação de novos fluxos, com a capacitação de toda a equipe, e aí não só a equipe de enfermagem, mas toda a equipe multiprofissional, para que efetivamente as coisas corressem da melhor forma possível e que a gente enfrentasse a pandemia no hospital da melhor maneira possível, né? Então, esse, para mim, já é um aspecto bem positivo que a pandemia trouxe para a instituição e principalmente para a questão da equipe de enfermagem, que foi a elaboração e atualização de alguns processos de trabalho, que para a equipe de enfermagem iria beneficiar de uma maneira que a gente otimizasse, né, com essa atualização relativa principalmente à utilização de novos procedimentos operacionais padrões, que é os nossos famosos POPs, né? E um deles, principalmente, foi a questão da otimização de insumos dentro do contexto hospitalar. E aí me traz um pouco a fala da Gussi, quando ela coloca, né, a questão de que nós somos muito da questão tecnicista, de que a gente está lá com um checklistzinho para fazer a visita do paciente. Mas, assim, eu que já tive experiência tanto na iniciativa pública como na privada, infelizmente, na iniciativa privada, existe uma cobrança maior com relação a essas rotinas e procedimentos. Não tem como, de uma certa forma, fugir. Não é que você não tenha que estar deixando de ter e de avaliar o paciente de um aspecto mais holístico, mais completo, não é isso. Mas a própria instituição, ela te exige algumas questões que, se você não as cumprir, infelizmente, você poderá ser demitido com relação àquele tipo de situação que você não cumpre. Sendo que na iniciativa pública, de uma certa forma, você sim, existe uma certa maior flexibilidade, uma certa maleabilidade com relação a esse tipo de uma padronização não tanto a ser seguida, que você esquece até mesmo de estar dando um cuidado de excelência para estar tratando de aspectos operacionais e de rotina
da própria rotina da instituição e a rotina da unidade, né? Então, até hoje, eu me pergunto de uma certa forma, e a pergunta da Lúcia é muito, muito interessante, intriga a gente, que é assim, o que é ser enfermeiro? Né? O que é ser enfermeiro? É eu cuidar da gestão? É eu cuidar da assistência? É eu cuidar do paciente na sua essência? Porque, assim, gente, experiência própria é totalmente, assim, eu não posso dizer em forma de pesquisa, porque eu acho até interessante uma questão dessa, mas é assim, dá nitidamente para você perceber e avaliar que aquelas unidades que são coordenadas e que são chefiadas por enfermeiros, elas são unidades muito bem mais resolutivas e que há uma questão dos pacientes efetivamente estarem elogiando mais. Talvez seja porque na nossa formação somos um dos poucos profissionais que temos em nosso currículo o gerenciamento, né, de enfermagem, o gerenciamento em saúde. Pode ser por isso. Eu acho até que é por isso. Nós temos uma visão muito mais ampla do que se deve ser feito para o bem-estar do paciente na unidade. O que acontece muitas vezes é a não diferenciação ou a não divisão correta do trabalho, de que muitos querem ser uma coisa e esquecem de ser outras. Ou seja, todo mundo só quer gerenciar, mas ninguém quer cuidar. E não tem que ser assim. Tem que ter papéis muito bem definidos dentro da unidade. Eu acho, sim, que tem que ter uma pessoa-chave de coordenação para que as coisas funcionem, né? Mas que a essência, a grande maioria dos nossos profissionais enfermeiros, eles têm que estar na assistência, prestando uma assistência de qualidade, né? Mas isso, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que hoje essa divisão que, de uma certa forma, ela está um pouco desproporcional em alguns aspectos, né? E aí foi isso que eu disse, que eu acho assim, que outro aspecto positivo foi da gente perceber dentro da instituição que havia um desperdício, e realmente era um desperdício muito grande de material, de insumos que eram utilizados, né? Porque, de uma certa forma, para alguns profissionais, algumas pessoas, já vem aquela mentalidade, é público, eu posso gastar de qualquer jeito. E não é bem assim. E não é bem assim. O que não pode é faltar, mas eu tenho que usar com parcimônia e com cuidado, porque se eu tiver desperdício, não tem como não faltar esse tipo de situação, principalmente numa crise, numa pandemia, que a falta de insumos estava imenso, que a briga por insumos estava grande, e que a gente viu em várias reportagens a questão da dificuldade, principalmente da equipe de enfermagem, de não ter insumos, de não ter proteção individual para dar um cuidado ideal para o paciente. Então, eu acho que isso foi um aspecto muito positivo da gente estar revendo alguns processos dentro do hospital com relação a não só a utilização de insumos, mas a capacitação desses profissionais e também a questão de um trabalho mais multiprofissional dentro do HUB, né? E aí me traz um pouco do que já foi falado desde o início do evento de hoje de manhã, o que a pandemia também de positivo fez com relação à enfermagem. Que nós fôssemos, de uma certa forma, mais visualizados. E como já foi dito também, eu acho que esse era o momento certo da gente estar exigindo mais direitos com relação a uma categoria que sempre foi, de uma certa forma, marginalizada, deixada um pouco de lado, e que nós se mostramos essenciais no contexto da pandemia. E eu acho que o mínimo que poderia ter sido feito
foi exatamente a aprovação do projeto de lei da PL 2564/2020. Isso é só o começo de uma luta que já foi modificada durante todo esse período, porque o projeto de lei tinha muitas mais outras questões de direitos e garantias para a gente, que infelizmente tiveram que ser tirados, para que a gente conseguisse algumas questões e outras não. Por isso que eu disse que a luta ainda continua, né? E a luta continua até porque ele pode ser vetado pelo presidente da República, todos nós sabemos disso, né? Mas, de conversas com pessoas que estão acompanhando muito bem essa questão, já existe mais ou menos um compromisso, tanto dentro do Senado como na Câmara dos Deputados, e se o projeto de lei for vetado, ele vai ser derrubado na volta dele dentro do Congresso. Então, assim, garantia nós não temos, mas o compromisso das duas casas de derrubar o veto do presidente com relação a esse projeto de lei, isso já existe um pouco essa garantia, né? A outra questão também foi que positivo, que eu disse que era a consciência de classe, como a gente falou, a nova importância desse contexto hospitalar, né, da população e sociedade. E eu acho que o aspecto negativo que teve essa pandemia foi essencialmente dentro do Hospital Universitário de Brasília, o aspecto da formação, né, o aspecto formativo do aluno que, infelizmente, não pôde, durante a pandemia, estar dentro de um campo que é rico, né? Eu acho que, infelizmente, devido a toda a questão, como eu já disse, de insumos e até de proteção para o próprio aluno, houve, sim, um prejuízo na questão do aprendizado do aluno nesse momento. Não sei mensurar até que ponto, mas a gente sabe que, a partir do momento que a gente não tem uma prática que deveria ser de uma forma adequada, acaba trazendo prejuízos, e é isso que a gente vai ter que resgatar, e é isso, assim, com grandes professores que tem no departamento, tenho certeza que vocês irão fazer o possível para que essa possibilidade de perda seja resgatada nos semestres futuros daqui para frente, né? Então, assim, como a Dulce disse no início, tecendo histórias e aprendizados na formação dos estudantes profissionais de enfermagem no contexto pandêmico é uma coisa muito ampla, e que a gente já viu que as falas de todos que participaram tiveram algum enfoque específico, mas que elas se complementam no contexto geral de tudo aquilo que a gente precisa ou precisaria estar fazendo, ou ainda vamos fazer, porque a pandemia ainda não acabou, né, para que de tudo isso a gente pegue os aspectos positivos e eles se tornem, daqui para frente, uma maneira da gente estar produzindo cuidado de excelência, um processo formativo que seja o mais ideal possível daquilo que a gente possa oferecer e que a gestão venha compartilhar todo esse aspecto dessa tríade que eu acho que ela tem que caminhar junto, né? Formação, gestão e assistência da melhor maneira possível dentro de um hospital universitário. Isso era o que eu queria, de uma certa forma, estar falando, e estou disponível para, depois que fechar as questões de todos nós falarmos. Se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, eu fico aqui aberto para a gente poder estar discutindo junto com as pessoas, os participantes dessa roda de conversa. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Gratidão, Rigeldo. Ainda mais para você traga um pouco desse enfoque no olhar da gestão, né? E aí, pensando essa fala do início da Gus também, o quanto a gente tem um embate aí entre manter um emprego, né, uma sobrevivência, e essa perda da essência ao mesmo tempo, diante dos determinantes ali das condições de trabalho, do que é exigido. É uma discussão interessante para a gente ir tecendo também.
Aí, para a gente poder tecer, então, essa conversa, eu vou chamar a nossa última convidada, a Ellen, porque aí ela traz essa perspectiva, já que Rigildo terminou falando dos desafios da formação, ela vai trazer esse lugar de fala enquanto estudante, e aí a gente, então, segue tecendo o nosso diálogo diante da fala de todos vocês. Então, Ellen, está com você a palavra agora. Obrigada, professora. Oi, oi, bom dia de novo. Estou eu aqui. E eu sou do time da Andressa também. Eu tinha feito um esboço, mas acabou que com a fala de vocês eu desfiz tudo e a gente vai ver o que vai dar certo. Eu separei alguns tópicos que eu queria estar abordando e com a fala da professora Gussi, da Andressa e dos demais, foram acrescentando os tópicos nesse meu esquema aqui. Como estudante, eu acho que um dos principais sentimentos que eu senti quando começou a pandemia foi um sentimento de inutilidade, porque a gente via tantos profissionais, como foram abordados aqui, na linha de frente, lutando e defendendo uma população e colocando os seus em risco, e a gente, como futuros profissionais, como estudantes, não podíamos fazer nada. Nós estávamos tendo que ficar trancados em casa, e eu sei que o fato de eu estar em casa já estava ajudando vocês, eu entendo isso, mas eu queria estar lá, eu queria estar na linha de frente, eu queria estar ajudando vocês, eu queria estar, não sei, de alguma forma, diminuindo o peso do trabalho de vocês. E o fato de eu não poder, porque eu não sei o que fazer, me dava esse sentimento de frustração, de inutilidade, mas por que então que eu estou fazendo a faculdade se eu não posso nem ajudar nesse momento? E foi um sentimento que eu tive que lutar contra durante um ano inteiro, que foi o ano de 2020, tentando me convencer de que o fato de eu estar ficando em casa já era uma forma de estar trabalhando com vocês. Mas não era exatamente isso que acontecia, né? E aí, além disso, juntava o fato do medo do novo, como foi falado aqui, minha mãe continuou saindo para trabalhar, meus tios continuaram saindo para trabalhar, e a gente não conhecia esse vírus, a gente não sabia o que ele era capaz, e o medo do novo tornava tudo ainda mais complicado. E aí veio o famoso medo da morte, né? A gente não sabia se a pessoa que saiu para trabalhar ia voltar. E a gente encara isso todos os dias, óbvio. A partir do momento que a gente acorda, a gente está propício a morrer. Mas a morte pelo Covid é uma morte que é muito difícil. Eu sei porque eu vivenciei isso. Eu tive 2 perdas na família de Covid. E foi uma morte que foi muito desgastante. Eu recebi o telefonema de que a minha tia estava perdendo a função do rim, daqui a pouco ela perdeu a função do pulmão, daqui a pouco ela faleceu. Então é uma morte difícil. Não é uma morte de, vou sair de casa e tenho medo de voltar, como a gente tem todos os dias. É uma morte que ela te destrói devagarzinho. Ela vai te matando aos poucos. E quem está à sua volta acompanha isso. E é horrível. Ai, gente, desculpa. E aí eu comecei a viver todos esses sentimentos no ano de 2020. A inutilidade, o medo da morte e o medo do novo. E tudo isso fez, assim, uma bagunça geral na minha cabeça. Eu acredito que não só na minha, mas de todos os estudantes. E para melhorar, para rechear com chave de ouro, a gente ainda teve a mudança do sistema presencial para o remoto. Que a UNB, ela é uma faculdade maravilhosa, mas ela estava ainda nos passos de engatinhar nesse processo de aula online e remoto, né? A gente não era uma faculdade que é para ter aula remota, a gente é uma faculdade para ter aula presencial. E aí, de repente, ela se viu assim, meu Deus, eu tenho que dar aula remota, como que eu vou fazer? Que programa que eu vou usar? Que aplicativo? E aí a gente teve que sair correndo em um semestre, ter que bolar todo um esquema para poder dar aula remota, e foi uma confusão. E aí juntou, para coroar com chave de ouro todos esses sentimentos maravilhosos que a gente já estava vivendo, juntou esse problema da aula remota, que a gente não sabia como ia ser.
E aí isso foi o início da pandemia para mim, uma coisa maravilhosa, um sentimento, só coisas positivas. E assim, no começo do sistema remoto, das aulas remotas, a gente até estava animado, inclusive os professores, acredito que depois de um tempo, eu falo como aluna, mas eu acredito que o sentimento que eu tive é o mesmo de vocês. A gente ficou de saco cheio do sistema remoto, a gente não tem jeito. É horrível. Não é igual você tá lá na sala, você tá presencial, é outra história. E aí no começo a gente aceitou, a gente foi, a gente dava o nosso melhor, a gente ia, estudava, mas aí passou um semestre, 2 anos, e a gente já tá assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida com esse sistema remoto? Pelo amor de Deus. E tudo isso foi uma experiência que foi até positiva, né? A gente ter que passar por tudo isso para poder perceber o quão importante era o que a gente tinha, né? E que às vezes a gente não valorizava. Eu cansei de ver as vezes que eu ia para o UNB e falava, ai meu Deus, eu queria estar em casa. Nossa Senhora, que coisa chata de estar aqui. E hoje é o que eu mais quero. É estar lá, é estar presente com vocês, é estar vivendo aquele mundo da UNB. E foi bom para isso, para a gente valorizar o que a gente tinha e o que a gente teve que perder. E aí, em 2021, aconteceu uma reviravolta na minha vida, e aí eu comecei a me sentir um pouquinho mais enfermeira, eu comecei a sentir que eu estava ajudando mais, aquele sentimento de inutilidade que eu estava sentindo antes começou a sair, porque eu conheci um projeto maravilhoso, onde a gente estava ajudando na vacinação da Covid. Quando finalmente chegou a vacina aqui no Brasil, eu fui para os postos junto com os meus colegas e a gente foi ajudar nessa vacinação da Covid. Nós não vacinamos, porque, como eu disse, a gente não tinha um preparo, mas nós estávamos ali acolhendo a população, a gente estava acelerando o processo, que levava cerca de 10 minutos para acontecer. Com a nossa ajuda, diminuía para 5, 4, então isso acelerou o processo de vacinação da Covid. E aí a gente conseguiu vacinar muito mais gente. E com isso, com esse projeto de voluntariado que a gente fez, eu comecei a me sentir um pouquinho melhor. E todos aqueles sentimentos horríveis que eu estava sentindo em 2020 acabaram. Inclusive o sentimento da perda e da morte, porque eu fazia todo esse projeto em nome dos meus tios que haviam falecido. Eu coloquei eles na base do projeto, que eu pensei, né? Vocês não tiveram a oportunidade de tomar a vacina, porque vocês faleceram. E eu não quero que outras famílias sintam o que eu senti. Então eu vou vacinar o máximo de gente que eu conseguir. E com isso a gente fez com que a população do DF quase que inteira fosse vacinada numa velocidade, assim, extremamente rápida. A gente conseguia abaixar as idades de forma, assim, em questão de semanas, a gente já estava baixando 10 anos e, assim, conseguimos chegar hoje na vacinação que a gente tem. E com isso, eu acredito que quase todos os alunos que estão aqui presentes participaram desse projeto. E é um sentimento incrível, é o sentimento de ser enfermeiro durante a pandemia que eu não estava tendo, porque estava sendo tudo de forma remota, e foi uma salvação, assim, eu acho que para eu não surtar e desistir de tudo, e da faculdade, esse projeto veio como uma salvação mesmo. E hoje, estamos a um pé de voltar, né, ao presencial. Se tudo der certo, semestre que vem vamos estar juntos de novo. E eu volto para a faculdade com um sentimento de gratidão, por incrível que pareça. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de todas as perdas, mesmo depois de todos os medos, inclusive da professora Gúcia, a gente acompanhou, todos os alunos acompanhavam diariamente o relatório que alguém fazia, eu não sei quem é que fazia, mas mandava para a gente, e a gente ia acompanhando diariamente, todos os dias ali, a professora Gúcia está melhorando, ai meu Deus,
caiu de novo, melhorou. E a gente ficou nesse processo aí durante todo o período da internação da senhora. E com todos esses problemas... Fazer um relatório. Era. E com todos esses problemas que a gente viveu, com todas essas dificuldades, com todos esses medos, esses anseios, eu volto ao presencial com um sentimento de gratidão. Gratidão porque eu estou viva, eu acho que principalmente isso, porque eu sobrevivi a todas as dificuldades, todas as desavenças e todos os problemas que apareceram no sistema remoto, né? E na vida. Eu sei que teve alunos que tiveram que começar a trabalhar, porque a renda em casa não estava suficiente. Tiveram alunos que, infelizmente, nos abandonaram, e aí trancaram o curso, por N motivos. E a gente que está aqui hoje e que vai voltar semestre que vem, eu espero que todos vocês tenham esse mesmo sentimento que eu. Esse sentimento de gratidão, de que a gente conseguiu sobreviver a 2 anos de pandemia, quase 3, e sobrevivemos a 2 anos de sistema remoto. E hoje, finalmente, estamos conseguindo voltar àquilo que é a nossa raiz, né? Que é o presencial, que é estar lá na beira do leito do paciente, lá cuidando dele, é estar ouvindo o professor cara a cara. E tudo isso é um sentimento maravilhoso, é um sentimento que diminui e que isola todas as tristezas e todas as coisas ruins que a gente passou, que eu passei nesse período de pandemia. É uma coisa que é inexplicável, entende? E eu acho que, como o tema da nossa roda de conversa é aprendizagens, todos nós temos muito que tirar de lição, né? A gente ouviu de algumas pessoas que estavam aqui, o que elas levaram de aprendizagem. E a minha principal aprendizagem que eu tive foi o esperar, porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como ajudar, eu não podia estar lá na linha de frente, como eu falei. Eu não podia magicamente fazer com que o vírus sumisse, era o que eu queria, mas eu não podia. E eu tive que esperar. Esperei 2020 inteira, esperei 2021 inteiro, esperei 2022 até aqui. E esse sentimento de esperar, de ter paciência, de ter calma, foi uma coisa que eu aprendi muito nessa pandemia. Espera. Às vezes não é agora, às vezes não é o momento. E você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a ter calma. Porque senão a gente enlouquece, a gente surta, vem a crise de ansiedade, vem a crise de pânico, e nada disso é saudável. Então, aprenda a esperar. Por mais difícil que seja, aprenda a esperar. Acho que é essa a principal aprendizagem que eu levei desse período conturbado que foi a pandemia. E, como eu falei, né, não tinha planejado falar nada disso, gente, é um improviso no final, mas no final sempre dá bom. E aí era isso, mais ou menos, o que eu queria trazer. Não sei se abrangi todas as pessoas, não sei se consegui falar em nome de todos os estudantes. Se algum estudante estiver aqui e quiser complementar a minha fala também, vai ser muito bem-vindo. Estamos aqui para ouvi-los. E era isso. Gratidão, Ellen. Seu relato traz as dores, lutos reais, simbólicos, mas traz também a esperança, né? E agradeço muito, assim, pelo seu relato, de trazer esse lugar de fala também na condição de estudante e de ter feito parte de um momento histórico, né, ressignificando essas dores, com a vacina também que nos recebeu com o ano de 2021 com mais esperança, né? Então, gente, eu quero agradecer a todos e, nesse momento, abrir, então, para a gente tecer juntos aqui, com todos os presentes. Vamos aí destinar aí uns 15 minutos, sei que o nosso horário, a gente está dando uma adaptada, mas destinar aí uns 15 minutos para a gente poder tecer um diálogo com quem está participando, né, e com os nossos convidados que trouxeram seus relatos,
acredito que eu, pelo menos, me identifiquei com muitas coisas que foram colocadas aqui, mas quero deixar aberto para vocês falarem, já falei demais. Então, convido todos aí, todas e todos, para a gente ir tecendo. Está aberto, fiquem à vontade para abrirem microfone, ou se quiserem, ou não puderem nesse momento abrir microfone, tem o chat também, está disponível a todos. E aí deixo aberto agora. Professora Leides, está com a mão levantada. Fique à vontade, professora. Não, eu vou esperar os demais. Eu fico para o final, não tem problema não, Mari. Se tiver mais alguém aí, eu espero. Professora Maria da Glória também, aqui. Gente, ó, fica à vontade, vamos fazer natural, sem muita burocracia do colegiado de levantar a mão. Vamos lá. Beleza, eu assim, queria me solidarizar, expressar a nossa profunda gratidão pela vida da professora Gussi e toda a sua experiência que iluminou aí o caminho para muitos e contribui para essa esperança de que, a despeito de tantas mortes na profissão da enfermagem como nós tivemos, né, até julho do ano de 2020, o Brasil respondia, de acordo com a Associação Internacional de Enfermagem, por 30% de todas as mortes no mundo, e chamou a atenção do mundo o número de profissionais que faleceram, e traz para a gente um dever a continuar avaliando as condições de trabalho dessa profissão, precárias, foram com a vontade, não tinham EPIs, e eu imagino que talvez o susto, o sobressalto, tiveram que estar na frente, né, processando tudo junto ao mesmo tempo, e acho que cada um vai fazer essa análise, né, dos déficits que deixaram no cuidado, ao mesmo tempo que estavam lutando para sobreviver. Então, era uma luta, ao mesmo tempo, marcada por injustiças que já acompanhavam a profissão por décadas, o subdimensionamento, né, da força de trabalho, para uma economia que se preocupa no lucro dos administradores dos hospitais e das instituições, tanto públicas quanto privadas. Então, os problemas estruturais estavam antes, e a sindemia também é nas condições de trabalho da enfermagem, não é só da pandemia do Covid, mas a sindemia nas condições de trabalho da enfermagem estruturais. E aí eu fecho com uma reflexão. Como mãe, eu tinha um profissional de cuidado à frente de trabalho na pandemia e um profissional de segurança pública. E o que mais marcou foi o pouco apoio que ambos tiveram por parte das instituições, do ponto de vista de saúde emocional, mental, todos enfrentando com o que tinham, né, a sua reserva emocional. E eu acho que isso ficou claro no mundo. E a profissão, com todos os déficits que nós já tínhamos, entrou com o corpo, né? E aí eu acho que fica um dever de casa para todos, né? Como melhorar esse cuidado, ao mesmo tempo garantir as condições estruturais de um trabalho com qualidade, que já estava sequestrado muito da pandemia, das condições do enfermeiro exercer, né? Eu trabalhei 10 anos fora do Brasil, e o número máximo de pacientes que eu tinha por dia, tanto no hospital quanto no Departamento de Saúde de Nova York, eram 5. Então, de fato, essa condição de exercer um cuidado mais integral era me garantido pelas condições do trabalho, da produção, da forma de trabalhar. E eu acho que nós temos muito, enquanto país, para valorizar a nossa profissão, das condições estruturais, né? E o COFEM publicou muito sobre isso, foram inúmeras injustiças e denúncias, e as vítimas, né, dessas lacunas, nesse relato tão vivo que a professora Gussi trouxe, e que era já muito anterior até a própria pandemia. Muito obrigada. Obrigada, professora Leites, pela reflexão. Professora Glória, a gente poderia só inverter a ordem, porque a Andressa, ela vai ter ela vai precisar se ausentar
Pode? Então tá bom, que ela também levantou a mão. Então, Andressa, fica à vontade. Então, eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, senão eu ficaria com certeza até o final da manhã com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade e aproveitar essa fala aí da professora Leides. Uma satisfação revê-la, professora. E assim, dizer que muito do que nós passamos em termos de precarização das condições de trabalho, que já existiam e ficaram escancaradas nacionalmente, internacionalmente, muito disso nós não precisaríamos passar. Eu acho que é importante destacar isso. Eu acredito que eu, como convidada aí de fora, posso falar que nós, enquanto agentes políticos, temos um papel nessas eleições, de escolher aquele candidato, aquela candidata, que teria uma postura diferente, porque nós vimos o resultado da vacinação no nosso país, e não precisava ter demorado tanto. Não precisávamos ter passado por tantas penalizações dentro do nosso ambiente de trabalho, para que a vacinação acontecesse e salvasse efetivamente tantas vidas. Mas e as vidas que foram perdidas? E esse medo que nos assolou no cotidiano dos trabalhos, né? E a falta de materiais, né? Eu acho que precisamos falar e destacar isso e nos entender enquanto agentes de mudança. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, as falas lindas, emocionantes, tocantes e cheias de conhecimento que foram partilhadas aqui durante essa mesa. Obrigada a você, Mari, vou te chamar assim, pela parceria, pela irmandade de sempre, né, pelo acolhimento, pela afetividade que você sempre demonstra em todos os seus trabalhos. Um beijo. Gratidão, Andressa. Andressa, eu falo que é minha irmã, que veio, não é de sangue, mas é irmã do coração. Para além de colega e amiga, é ser irmã do coração. Obrigada pela sua participação e por ter ficado conosco até agora e pelas reflexões. Professora Glória, também está com a palavra. Acho que é interessante essa mesa, né? A gente fala de um lugar experimentado de forma muito diversa, desse ser enfermeira, ser enfermeiro, né? E a Gussi, na fala dela, ela retoma os valores de um compromisso social da profissão, né? Uma capacidade de produzir sentido no fazer o cuidado de enfermagem. E esse cuidado envolve gerir o trabalho, gerir a assistência, fazer assistência. E traz isso numa dimensão que remete à nossa existência. Se eu produzo sentidos, eu vou tentar, numa perspectiva transformadora que a Andressa traz, né? Para qual projeto ético-político estamos trabalhando? Né? Numa perspectiva de valorização da enfermagem, nesse cuidar do outro, ou numa perspectiva utilitarista, capitalista, que são lugares políticos, querendo ou não, né? E a poesia da Leides traz aquele termo subalternidade, né? Utilitarismo, uma lógica de saúde, mercadoria, e nós temos colegas com essas dimensões de fazer. Nós fazemos escolhas, mas essas escolhas também podem se voltar contra nós e não encontrar sentidos, né? Para afirmar nossa existência, para potencializar uma consciência de classe, uma consciência de que somos atores públicos, né? Nesse sentido. Está numa inserção da rede privada, não necessariamente eu estou trabalhando só dentro dessa ótica que nega o outro e nega a si mesmo. E o Rigeudo traz uma dimensão desse gerir o trabalho como parte do processo, e nós sabemos que quando
temos à frente de gestão profissionais extremamente engajados num projeto ético-político transformador, ele se posiciona, ele desenvolve argumentos para colocar nessa mesa de pactuação que se faz dia a dia, né? E aí eu acho importante a gente dimensionar isso desde o primeiro momento que vai chegando à universidade, essa inserção mais presente, mais engajada, né? Que possamos realmente, que a luta não seja de uns. Essa conquista do PL nesse ponto que está, chegou a ser uma luta de poucas pessoas, né, que está trabalhando para a enfermagem, melhores condições de enfermagem. Então, se eu identifico a enfermagem como uma classe menor, né, como uma categoria, uma profissão menor, eu não vou somar a um projeto ético-político transformador de uma sociedade melhor, né? Eu vou usar também isso numa dimensão não construtiva. Acho que essas são reflexões importantes. A pandemia trouxe emergiu essa precariedade, mas a força que a gente tem nessa ponta dessa rede de cuidado. E obrigada pelos depoimentos hoje. Gratidão, professora Glória. Eu acho que, assim, foi uma roda muito profunda, né? A gente falou de essência, a gente falou de compromisso, ética, a gente falou de muita coisa aqui. E, enfim, eu sei que o nosso horário está chegando, não sei se alguém mais gostaria de pontuar, tecer algo. Fique à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos. E alguém mais gostaria? Eu acho que eu vou aproveitar uns minutinhos, então, Mari. Então, tá bom, professora Keila. Eu realmente fiquei emocionada aqui, e a gente fica, né, tudo à flor da pele, com tantas coisas que a gente viveu, que a gente passou, e que cada um viveu de uma certa forma, de modo individual, e de uma certa forma de modo coletivo, muita coisa, muito aprendizado, né? Mas eu acho, assim, que de tudo que a gente falou, algo que eu fico refletindo muito, né, com todos os acontecimentos pessoais e coletivos que eu, enquanto professora, enquanto pessoa, vivenciei também nesses 2 últimos anos, é que realmente, além dessa parte toda de gestão, de ética, de compromisso, a gente precisa também rever toda essa parte humana do nosso curso, né? O quanto que a empatia, o exercício da empatia, o exercício do afeto, ela pode fazer diferença no nosso trabalho, né? Não, nada forçado, mas a gente, aquela coisa que a gente pode dizer a mesma coisa de várias formas, né? Então, a gente pode escolher a melhor forma, uma forma mais acolhedora, uma postura, talvez, mais acolhedora, menos fria, em relação aos nossos estudantes, em relação aos pacientes que a gente cuida e suas famílias, né? O quanto que a gente pôde ver que nós podemos fazer diferença com tão pouco, né? Porque o conhecimento todo mundo vai atrás, não é? A gente, pelo menos, quem quer aprimorar, quem quer fazer melhor o seu trabalho, ele busca um conhecimento de uma forma forçada, natural, seja como for, né? Isso é individual. Mas existem alguns aspectos que envolvem tudo isso, que precisam muito ser melhorados, ser trabalhados, e que foram trazidos aqui hoje, que eu considero que são extremamente importantes, e que podem fazer muita diferença
daquele profissional que a gente forma, né, daquele enfermeiro que a gente quer ver no mercado e que a gente gostaria que cuidasse da gente, considerando tudo que foi abordado aqui hoje. Eu acho que é isso, Maria. Obrigada, professora Keila. Um sujeito que vai cuidar de outro sujeito, né, e que precisa ter posicionamento, compromisso, né, para que não se desumanize, como foi colocado e lembrado aí pela nossa querida Andressa. Gente, professora Glória, você quer falar mais? O pessoal tem pedido a foto da participação, se as pessoas nesse momento puderem abrir, né, Mariana, para tirar uma foto, antes que saiam, né? Tivemos um furo no início, mas a gente pode ir no caminho corrigir. Vamos sim. Gente, então, aproveitar, né, que estamos aqui já, quem puder abrir suas câmeras, porque na mesa de abertura a gente acabou, né, conversamos, empolgamos e não registramos, mas se vocês puderem abrir as câmeras, quem quiser e puder, é claro, para a gente poder registrar esse momento, vai ser muito bom, né, para a gente ter esse registro em prints por enquanto, mas no próximo semestre aí já todo mundo junto e misturado, se abraçando. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo aí, tranquilos, cabelos. Então vamos nós. Prints pra cá, pra lá. Vou tirar da página 2, porque tem mais gente. Aí, ótimo. Obrigada pela lembrança, professora. Então eu passo a palavra agora para a Bruna. Né, encerramos então nossa primeira roda de conversa. Agradeço demais a todos os nossos convidados por terem trazido o relato de vocês de forma tão impactante, né, tão visceral, tocou tanto a todos nós. Obrigada mesmo. E Bruna, com você a palavra. Concordo com você, Marília, realmente foi muito tocante. Me peguei chorando aqui algumas vezes enquanto essa roda de conversa acontecia, né? Realmente a pandemia foi um momento muito desafiador, mais para uns do que para outros, né? Então acho muito bacana a gente estar podendo ter essa troca por aqui, né? Agora que a gente tirou nossa fotinha, acabou a nossa primeira roda de conversa, eu vou dar início ao nosso intervalo. A gente vai ter cerca de 15 minutos de intervalo, tá, gente? Pra ali, beber uma água, alongar um pouco o corpo, porque a gente ficou muito tempo aqui, sentado, né, conversando. E daqui a 15 minutos a gente retorna, tá bom? Para a nossa segunda roda de conversa.